pessoal, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um pouquinho mais das nossas experiências e hoje eu vou contar um pouquinho das minhas reações com essas descobertas que não são tão agradáveis e como eu reagi, como eu já falei num vídeo, que nós nunca sabemos a nossa reação, né? Não podemos imaginar mas eu lembro que quando o Cadu chegou do hospital, em 3 dias nós recebemos alta, né, depois do parto. E quando nós estávamos indo para casa, nós fomos no posto, logo da BCG. Ele tomou a BCG e eu escolhi fazer o teste do pezinho no posto. E mesmo tendo plano, mesmo no plano fazendo até assim, o diagnóstico, são mais diagnósticos, né, que podem ser encontrados, realizados, mas eu decidi fazer no posto. E quando eu cheguei em casa, de noite, eu observei que ele tinha do lado esquerdo do saquinho dele, ele tinha uma mancha roxa bem forte. E que eu não tinha observado isso no hospital. Na verdade, assim, eu não achei essa mancha. Ela tinha praticamente surgido ali naquele momento. E eu apertei, assim, pressionei, né? E ele não tinha muita reação ali de chorar e nem nada. Mas depois, no dia seguinte, eu levei no pediatra. E o pediatra falou, vamos observar e tudo mais. E aquilo ali, depois nós soubemos que era a hidrocele, o canal do saquinho, né, tinha rompido e o líquido subiu e na verdade o saquinho subiu e o líquido desceu. Então, aquilo ali foi observado para que depois ele pudesse operar, ou assim, o quanto antes, se fosse o caso de uma torção. Enfim, esse foi o primeiro diagnóstico a ser observado. Quando o Cadu tinha 7 dias, nós estávamos ali naquela coisa de um cuidado de recém-nascido ainda. Eu lembro que ele era muito vermelhinho e meu pai falava assim, olha, Roberta, leva ele no hospital para ver o que está acontecendo, essa criança está muito vermelha, será que ele está passando mal porque ele nasceu em fevereiro, né, então muito calor, será que é isso? E a pele muito grossa. E depois eu fiquei sabendo, assim, a gente começa a questionar depois dos diagnósticos e a doutora falou que é normal no caso dele nascer com hipotireoidismo congênito, a pele grossa, e ele ficou muito tempo com aquela bebezinho escama, né, sai aquelas casquinhas e ele ficou com uma casca grossa mesmo no corpo. Ficou assim um camaleão, né? Nós falávamos assim, nossa, é um camaleãozinho. Agora que ele tá trocando de pele, tá? Mas era grosso, era uma lixa mesmo e muito vermelho. E aí, esse foi o diagnóstico que depois nós ficamos sabendo. Mas voltando para os 7 dias, a gente falava muito da cor vermelha e tudo mais, mas a minha mãe observou assim que ele não abria as mãozinhas todas. Mas assim, um recém-nascido, né? Geralmente eles ficam assim, com a mãozinha dobradinha. Mas Deus é tão perfeito que permitiu que minha mãe observasse de uma forma diferente. Minha mãe falou assim, poxa, dá uma olhadinha, Roberto, porque ele não abre a mão toda. Ele fica com a mãozinha assim, ele abre, mas esses 2 dedos de cada mão não abre todo. Na verdade, não mexe, não abre. Não é nem que não abre tudo, não abria. E aí eu fui verificar, né, eles eram assim, eles não tinham nem essa curvinha que nós temos aqui, né, eles eram retos, os 2 de cada mão. E isso se chama camptodactilia. Mas naquele momento, né, eu não sabia nem como agir, porque eu não sabia se era pele ou se era osso. Porque, assim, é um problema no osso ou é a pele que tá grudada? Mas e aquele dedinho tão fininho, tão pequenininho de uma criança recém-nascida de 7 dias. E no dia seguinte nós fomos no pediatra, o pediatra nos orientou um médico de mão, né, um ortopedista especialista em mão, que inclusive era na frente da clínica. E nós fomos em 5.
o último que me atendeu, na verdade o quarto que me atendeu, ele falou assim, olha, nem precisa sentar. Eu entrei na porta assim, ele já estava com encaminhamento que eu tinha deixado na recepção, ele falou assim, olha, eu não vou conseguir resolver, porque achavam que era dedo martelo, várias coisas. Ele falou assim, olha, eu não vou conseguir resolver, eu vou te direcionar a um médico que eu moro na Zona Oeste, no caso esse médico fica na Zona Norte, ele falou assim, é longe, mas ele é especialista de mão e ele vai conseguir, assim, fazer um diagnóstico mais correto do que o meu. E ele é recém-nascido, ele é muito pequenininho, assim, é muito novinho, tem que ter muito mais cuidado. E fomos lá em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. E nós chegamos lá com essa assim, esse questionamento, né, do que era. E o médico explicou que é camptodactilia, que precisaria ser feita a cirurgia nas duas mãozinhas, porque os tendões que deixam a mão, minha mão está até manchada de tinta, os tendões que deixam a mão, o dedo levantado de pé, esses tendões eram fracos. Então, os que deixam o dedo dobrado, no caso, eram os mais fortes. Então, ele não conseguia levantar, né? E com isso já estava até um calinho, assim, já tinha, assim, vai amadurecendo as partes que funcionam, né? No caso aqui era bem mais rígido. E a minha reação era tipo aquele diagnóstico, aquelas notícias em mim foram um combustível para ir, né? Ir em busca de procurar ajuda, da melhor resposta, da melhor solução, de várias perguntas, mas assim, de todas as perguntas, quem poderia ter a melhor solução? E muitos me questionavam, né? E assim, mas como é que você consegue? E até hoje nós ouvimos isso, mas o que eu quero dizer é que assim, o respeito que eu tenho para comigo, meu esposo também, de entender que a nossa atitude não quer dizer que nós não amamos o nosso filho e que nós não sofremos e nós não sentimos. Nós conseguimos, graças a Deus, ter uma reação, né? Não paramos, mas a nossa dor nos dá o combustível de ir procurar a melhor forma de resolver essas situações. E nós fomos. E num primeiro momento, que foi falado a cirurgia, foi no momento que ele já estava diagnosticado com hipotireoidismo congênito, porque ele foi diagnosticado com 18 dias de nascido. Eu recebi o comunicado aqui na minha casa, porque eu fiz no post, e na época estava sendo criada a clínica da família, e foi encaminhado o resultado do teste do pezinho dele para a clínica da família, e a agente comunitária veio aqui em casa e nos informou que eu precisava ir para a Rua Moncorvo Filho, no que é o Instituto Estadual de Endocrinologia e Diabetes, que é o IED, Moncorvo Filho, no centro do Rio. E lá ele ia fazer um reteste, eu também, para saber se eu teria o hipotireoidismo e passei para ele na gestação, ou se ele, na hora do parto, o parto teve algum estresse que gerou esse teste falso, né, que eles chamam assim, um resultado falso, na verdade, resultado falso, não é teste falso, que saiu esse diagnóstico, ou se realmente ele era congênito, né? Se ele tinha o hipotireoidismo congênito. E nós fomos. Eu lembro que eu tive uma reação diferente, porque o que eu já falei aqui, que eu fui buscando, né, as soluções, mas no caso do hipotireoidismo congênito, eu fui arrogante,
porque eu achei que, por eu ter plano de saúde, eu achei que eu poderia ir no plano e resolver isso. Eu vou procurar um endocrinologista. E eu lembro que a agente comunitária falou assim, não, você precisa ir lá na Moncorvo Filho, que lá eles têm um trabalho que eles vão verificar se de fato ele precisa ser acompanhado lá. E eu falei, na época eu falei assim, mas olha só, o prefeito quer fazer um trabalho aí de tantos atendimentos, por que ele escolhe as mães, poxa, de recém-nascidos para ir lá para o centro do Rio? Eu moro na Zona Oeste, então é bem longe. E aí eu operada, porque eu ainda tinha feito ligadura, tinha feito uma raspagem na cesárea, porque eu tenho fissura. Então assim, poxa, eu vou pra lá e ela falou assim, não, você precisa ir, porque senão você é até acionada pelo conselho tutelar. Nossa, gente, por que eu digo que eu fui arrogante? Porque realmente, quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, é um negócio muito legal que eles fazem, é um trabalho muito legal. E assim, é um cuidado, é uma equipe que se chama NAM, Primeiros Passos, que estão de parabéns. Hoje o Cadu não fica mais nessa parte, agora ele fica na parte de endocrinologia de pediatra, mas ele ficou lá até os 4 anos. E assim, muito, muito legal, assim, uma equipe muito gentil, que cuida, que se preocupa. E eu fui lá, né, mesmo com a minha arrogância, e quando eu cheguei lá eu fui surpreendida por esse bom atendimento e ao mesmo tempo pelo diagnóstico, né? Fomos fazer o teste. Eu lembro que o rapaz falou pra gente, falou assim, olha, se realmente der positivo, ele precisa tomar o hormônio imediatamente assim que for acionado, porque senão ele não anda, não vai falar, a cabecinha dele, o pescocinho não vai firmar. E fomos. Ele foi acionado com 18 dias de nascido. Fomos lá no hospital com 21 dias de nascido, e com 23 dias de nascido ele começou o tratamento. Na verdade, o acompanhamento, né? Ele começou a tomar o hormônio com 23 dias de nascido, de 50. Né? A substância é levoitricina. Eu não falei correto, é um nome parecido com isso. Eu vou digitar aí embaixo do vídeo, na descrição. Mas é porque eu chamo muito do termo que é conhecido, né? No caso do laboratório, que é o Puran. Porque é o que os médicos mais indicam. Tem o Levoide, tem tantos outros, mas o que a gente utiliza sempre é o Puran. Puran T4. Então acabou que o nome sumiu da minha cabeça, o nome da substância. E ele toma 50 desde os 23 dias de nascido. Foi muito complicado, né? Pensar como fazer ele tomar, com 23 dias de nascido, um comprimidinho. E o detalhe que é em jejum. E depois que a criança toma em jejum, fica mais 40 minutos em jejum, porque o T3 vira T4, a substância. Esse tempo de 40 minutos é para que a substância do T3 vire T4. Isso eu tô falando como mãe, né? Essas informações foi dos meus questionamentos. Por que esperar mais um pouco? Por que isso? Por que aquilo? Então, não é uma forma científica, uma forma de uma profissional de saúde, não. É como mãe. E todo esse cuidado tem que ser feito. E até hoje, com 8 anos, ele toma o Puran T4 de 50. Com 4 anos, nós descobrimos que ele tinha, o porquê que ele precisava do hormônio. Que quando eles fazem o teste de suspender um pouquinho para avaliar se a criança consegue desenvolver, né? No caso, o exame de sangue vai provar que se vai fazer falta ou não. E fez falta o hormônio, e fizemos a citilografia no Cadu, que aí foi o que acusou, que comprovou que a tireoide dele é pequenininha, não cresceu, é pequena. Então ela precisa do hormônio como suporte para ajudar a desenvolver tudo no corpinho. Bom, e com 2 meses e meio,
o Cadu, ele estava internado numa emergência. Nós tínhamos ido a semana inteira, eu lembro que nós fomos a semana inteira com o Cadu tendo refluxo, mas era um jato muito forte. E a gente ia para emergência de madrugada, porque isso começava 8 horas da noite, era todo dia 8 horas da noite. Quando chegava de manhã, a gente passava na emergência, aí 5 e pouca, 6 horas, a gente ia embora para casa, ele ficava no oxigênio, aí era liberado, a gente tomava um banho e voltava para a clínica que fica ao lado desse hospital, que ele ficava na emergência. Chegava lá, nós conversávamos com um pediatra para saber se aqueles remédios que o médico da emergência passou, se era para ficar ou não. E todo dia nós íamos e todo dia tinha um remédio novo. Chegava até a encontrar assim, um médico do dia, 2 dias passados, aí ele estava no plantão e até perguntava, nossa, como que tá? Enfim. E a gente não sabia o que estava acontecendo e ele tinha essa reação. E eu lembro que o pediatra dele falou assim, olha, tem alguma coisa química, vocês estão usando alguma coisa no chão, assim, para limpar a casa, é algum perfume? Eu falei assim, doutor, é o nosso 3º filho, então a gente já está acostumada, aquela coisa assim do perfume, de não usar essas coisas que podem dar alergia à criança. E o que era? Que nós fomos assim orando, pedindo a Deus, meu Deus, o que está acontecendo? O que é que está causando essa... Que ele ficava pálido, suava frio, 2 anos e 2 meses e 3 semanas. Porque ele ia completar 3 meses. E aí, quando nós descobrimos que era formol, porque nós tínhamos uma vizinha que ela tinha um salão de beleza do lado da nossa casa e era 1,5 metro de distância, então o formol ele entrava na frechinha da janela e era justamente onde eu deixava o carrinho dele. Nós saíamos muito nessa época já para o hospital, tinha que ir muito no IED. Mas quando nós estávamos em casa, eu ainda estava saindo muito para resolver o negócio da mãozinha. Mas quando nós estávamos em casa, era onde eu deixava ele, no carrinho, porque do lado dessa janela ficava a televisão na parede, então para tentar, assim, fazer com que ele tivesse ali aquela atenção, barulhinho e tudo mais, para eu conseguir ajustar as coisas pro dia seguinte ir pro hospital. E aí, esses poucos momentos foram capazes de queimar o canal do esôfago. Então, ele ficou com broncoespasmo e ficou internado. Por que eu tô falando isso? Porque nesse momento que ele foi internado, quando ele já tinha subido para internação, a médica do dia passou, olhou para ele e perguntou os diagnósticos. Ela, já me informaram que ele tem hipotireoidismo, tem mais alguma coisa? Aí eu fui falando, ela falou assim, e ele também tem neurofibromatose, né? Aí eu não sei nem o que é isso, um nome assim grande, né? E tem assim, ela perguntou assim, e não, essa mancha aqui, você sabe? A mancha de café com leite, a mancha de nascença. Eu falei assim, essa mancha, porque o Cadu tem uma mancha aqui, linda, né? E eu falei assim, essa mancha é linda, é a mancha do pai. E até falei assim, porque ele é branquinho e o pai é moreno, então ele veio malhadinho, porque ele já tinha, com 2 meses, ele tinha 25 manchas no corpo. Mas são as manchas que eu sempre conheci como manchas de nascença. E aí ela falou assim, não, quando excede a quantidade de 6 manchas no corpinho, a partir de 6 a gente já investiga o diagnóstico de neurofibromatose. E aí ela me explicou ali bem rapidinho que neurofibromatose é uma doença que gera tumores benignos pelo corpo, tumores externos ou internos, e foi falando um pouquinho mais, mas que eu precisaria ser acompanhado mais de perto por uma dermatologista, um neuro e um geneticista. Enfim, mais uma vez, a nossa reação não foi... eu lembro que eu nem chorei, né? E por que eu tô falando isso? Porque às vezes é muita cobrança,
Porque a mãe recebeu um diagnóstico que o filho é autista, ela chora muito, ela não aceita. Porque o pai recebeu um diagnóstico que o filho tem síndrome de Down, aí ele foi assim buscar os direitos e, poxa, mas eu não vejo você sofrer com isso. E as pessoas cobram, né? Porque achando que as reações precisam ter um padrão. Né? E não precisa, porque somos únicos, cada um tem o seu jeito de reagir. E não é porque eu estou falando sorrindo, não é porque eu estou compartilhando que isso não dói. A nossa dor se torna combustível para ir além. Além de quê? Além das expectativas que foram anunciadas por Carlos Eduardo, além das expectativas que foram anunciadas para nós como família do Carlos Eduardo, como família da Maria Eduarda, que perdeu a audição, do Giovanni, que perdeu a audição por causa também da neurofibromatose, por causa das coisas que não param de acontecer, dos diagnósticos que, apesar de ter 8 anos, continuam acontecendo. Então, isso tudo se torna combustível para irmos além do que nós poderíamos pensar, que aqui parou, até aqui que a gente pode ir. Não, nós queremos ir mais além. Mas hoje, o que eu quero passar para você é: se permita. Permita-se chorar, permita-se sentir cansada, exausta, cansado, exausto. Permita-se não chorar. Respeite-se. Respeite a sua reação. Não se cobre, porque as pessoas vão achar que eu não estou sofrendo, vão achar que eu preciso. Não. A missão é sua. Olhe, veja qual é o propósito disso tudo. Se permita ter o seu momento de luto, nem que seja correndo para ganhar o tempo perdido, mas lembre-se que não existe um padrão de sofrimento, um padrão de expectativas, um padrão de reação. Hoje nós temos assim várias conquistas, porque esse combustível de querer ir além daquilo que foi dito que ele poderia fazer, do que ele poderia ser. E as conquistas primeiro, não procrastinamos. Segundo, a última palavra é de Deus. Terceiro, avançar. Nós podemos, porque nós temos vida. Enquanto há vida, há oportunidade de avançar. Então, é para você que talvez acabou de receber um diagnóstico agora do seu filho, da sua filha, às vezes de uma anomalia que você nem conhece. No caso deles, essa anomalia é pouco estudada. Se a gente coloca no Google, dá até como doença rara, que não é uma doença rara, mas é uma doença que não foi muito estudada. Mas está nas suas mãos. Tá aí, você vai fazer o que com isso? Deus confiou essa vida a você. Então não desista. Vá à frente. Se permita chorar. Vai para outra etapa, sorria. Vá a outra etapa, viva. Crie novas expectativas. Lembre-se que a última palavra é do Senhor. Eu creio que Deus dá a missão e dá o suporte. Muitas coisas ainda aconteceram e estão acontecendo, mas por hoje é só. Nós vamos ficar por aqui. Esse vídeo continua, parte 2, parte 3, porque tem, como eu já falei, bastante coisa. Mas eu quero fechar com isso. Faça sua história com isso que você ganhou. Com essa, não é o fim do mundo. Crie novas expectativas. Vocês são únicos. Missão dada, missão cumprida. Missão dada,
suporte dado. Esse suporte com certeza Deus deu a vocês. Até mais, gente. Até o próximo vídeo.